resumida. Vamos aqui à próxima pergunta. Boa tarde, professor. Espero que esteja bem. Me chamo Gregory, sou de Taboão da Serra, São Paulo. No último vídeo do dia 22/11, o senhor mencionou ter ido ao jogo do Corinthians, então acredito que deva ser um torcedor. Visando o cenário político e econômico atual do time, como o senhor avalia o projeto Safiel? Se me permitir uma segunda, qual o plano ideal para uma instituição desse tamanho se reerguer? Sei que o cunho do canal não é falar de futebol, mas por se tratar do planejamento financeiro, acredito que o professor tem excelentes dicas de sucesso. Grande abraço e vai Corinthians! Bem, vamos lá, Gregory, tá bom você? Bom, como eu disse, obviamente, né, se eu fui lá na arena, eu sou corintiano, né? Inclusive vou agora domingo, Corinthians e Botafogo de novo, e vou Corinthians e Cruzeiro, dia 14/12, na Copa do Brasil. Então eu sou realmente corintiano e sempre que eu vou eu fico com essa mesma indignação sua e de vários, né, de praticamente todos os torcedores do Corinthians. Como que um time desse tamanho, com uma torcida como a do Corinthians, que para mim é muito maior que a do Flamengo, eu sempre defendo isso porque a torcida do Flamengo, na realidade, ela é grande quando você olha o Brasil todo. Por quê? Porque, principalmente quando eu era menino, né, era mais novo, se você não morasse em São Paulo ou no Rio, você só assistia jogo do Campeonato Carioca, porque a Globo é do Rio de Janeiro, então a Globo transmitia os jogos do Campeonato Carioca no Brasil todo. Então isso influenciou a criar essa imensa torcida que o Flamengo tem fora do Rio de Janeiro. Mas quando você olha só no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo ela é menor proporcionalmente do que a torcida do Corinthians é só em São Paulo, né? Só depois de algum tempo que a Rede Bandeirantes passou a transmitir os jogos do Campeonato Paulista no resto do Brasil, que aí começou a ter mais torcidas dos times paulistas fora de São Paulo, né? Mas se você pegar só São Paulo e só Rio, a torcida do Corinthians é muito maior. E outra, a torcida do Corinthians é muito mais engajada, né? É muito mais fanática pelo time. Então, para mim, não porque eu sou corintiano, a torcida do Corinthians é muito maior que a torcida do Flamengo. E por que eu digo isso? Como é que um time como o Corinthians, com a torcida do Corinthians, pode ter algum tipo de dificuldade financeira? Isso não entra na minha cabeça como um gestor de empresas, né? Gestor empresarial. Qual empresa não gostaria de ter, né, clientes fanáticos querendo comprar os seus produtos, querendo ver os seus jogos, né? Quando você olha o time como uma empresa, qual empresa não gostaria de ter, né, milhões de clientes que fariam qualquer coisa para comprar o seu produto? Qualquer empresa gostaria disso. Então, com essa visão empresarial e como torcedor, quando eu vou assistir os jogos do Corinthians e eu vejo a dificuldade que o time tá, não entra na minha cabeça esse tipo de coisa, né? Então, aqui a indignação do torcedor, né? E agora, tentando responder a sua pergunta. O projeto Safiel, eu não conheço ele profundamente, né? Inclusive, se tiver algum torcedor do Corinthians que quiser enviar aqui materiais para eu dar uma olhada, eu me predisponho a fazer isso. Mas, pelo que eu sei, a Safiel é uma SAF, né? Da lei lá que foi criada em 2021. SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, né? E no caso do Corinthians, a Safiel é eles criar, porque a SAF permite que um empresário, um grande investidor, vá lá e compre o departamento de futebol de um time, né? Só a parte do futebol e profissionalize aquilo, torna aquilo uma empresa. A Safiel, que é o modelo do Corinthians, que para mim agrada também, é como se fosse esse grande investidor, na realidade, fosse a Fiel, fosse o fiel torcedor. Ou seja, seria até, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, né? Para quem conhece mais a fundo esse assunto, a Safiel é um fundo, seria esse grande investidor, mas é um fundo formado pelos torcedores do Corinthians. Então isso para mim faz muito sentido, até porque eu sou da época do Dr. Sócrates, da democracia corintiana. Inclusive, quando eu vou nos jogos, eu só vou com a camisa da democracia corintiana. E me agrada muito esse modelo da democracia popular, né? Ou seja, a Safiel seria o investidor, mas a Safiel seria um fundo formado pelos torcedores, então teria uma participação muito maior da torcida nas decisões do clube. Então, grosso modo, esse modelo me agrada. Eu não sei como isso vai ser estruturado. Tem que ser estruturado de uma forma onde, primeiro, dê possibilidade dos torcedores realmente investirem nesse fundo e dê direito de participação a esses torcedores. Seria realmente uma democracia popular do fiel torcedor. Então, aí esse fundo seria o gestor do departamento de futebol do Corinthians. Então, na minha visão, tá? Se isso for bem estruturado,
Se a SAF, sem considerar a SAFiel, sendo no modelo da lei da SAF, isso conseguir ser implementado, né? Como é hoje o Corinthians, a associação civil que administra o clube, né? Se isso for negociado de uma forma correta, eu acho que é um modelo que tem tudo para dar certo, né? Obviamente, e aí a SAFiel, com a participação dos torcedores, elegerem, né, pessoas competentes, né, para fazer a gestão do clube. Porque, novamente, quem não gostaria de ter uma empresa dessa, com milhões de clientes fanáticos pelo seu produto? Né? Não tem como dar errado, tá? Se for bem administrado. Acontece que no Brasil, eu entendo um pouquinho dessa parte da cartolagem, que eu fui diretor de um clube de golfe de Brasília, né? Depois eu cheguei a ser vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe. Então eu sei, até porque quando eu fui diretor do clube, foi a primeira gestão profissionalizada. Antes era como qualquer clube, né? Os associados lá elegem um presidente, um secretário executivo, diretores, e as pessoas ficam ali meio pela amizade, sem muito conhecimento de gestão profissional. Então, quando eu fui diretor do Clube de Golfe de Brasília, foi a primeira gestão que foi uma gestão profissionalizada. E a gente revolucionou lá, sob o ponto de vista da gestão do clube, né? Eu acho que eu já contei essa história em alguns podcasts, né? Que eu, quando eu entrei nessa primeira gestão, eu fui o diretor financeiro. Então, o clube tinha já contratado uma dívida milionária com, na época, o Unibanco, né? Quando eu entrei, eu cancelei esse contrato desse empréstimo e renegociei a gente refazer toda a irrigação do clube de campo, que é uma coisa muito cara, né? Você imagina, irrigar um clube de automatizar a irrigação, né? Trocar todo o sistema de irrigação de um campo de golfe. E eu consegui fazer tudo isso sem a gente se alavancar, sem tomar dívida com bancos, né? A dívida que já tinha sido tomada eu cancelei e negociei da gente fazer tudo isso aí. A gente conseguiu colocar no fluxo de caixa lá e fazer tudo isso com recursos próprios, encaixado no fluxo de caixa do clube, né? E aí isso nos deu uma capacidade depois de crescimento no clube, de não se endividar, de profissionalizar a gestão. E depois, obviamente, depois eu me tornei secretário-geral do clube e depois eu alcei um voo maior aí sendo vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe, né? Então, eu sei que um clube, se ele não for administrado como é a maioria dos clubes de futebol hoje, ele tem tudo para dar certo, né? Porque se a gente pegar a gestão do Corinthians hoje, é aquela gestão arcaica, antiga, de disputa de poder, né, de interesses, não sei se tão republicanos assim, na gestão de um clube desse tamanho, né? Não é possível que um clube como o Corinthians possa ter algum tipo de dificuldade financeira, tá? E passar por esses perrengues, né, que o nosso amado Timão passa constantemente, tá ok? Então, essa é a minha opinião. Se alguém tiver mais materiais aí para eu poder ler sobre essa fiel, eu teria o prazer de dar uma analisada com mais profundidade. Mas, de forma macro, essa é a minha visão. Como você disse, aqui não é um canal sobre futebol, mas com o corintiano e com essa visão não só econômica e financeira, mas uma visão mais empresarial. Essa é a minha opinião. Tá ok, Gregory? Espero ter te ajudado.